Isso aí, só esperar os caras chegar. Se chegar. Boa noite, Ítalo. Tudo bem? Heloísa, boa noite. Ok. Estão me ouvindo bem? Ítalo, Heloísa? Denis também chegou. Boa noite. Boa noite, boa noite. Legal. Bom, só queria um ok de vocês se está todo mundo me ouvindo, se está tudo bem aí. Se alguém puder abrir o microfone, já o Ítalo já escreveu tudo bem, ok. Tá legal, tá legal. Bom, pessoal, Positivo. valeu, obrigado. Como nossa aula é limitada, 40 minutos, né? Eu preparei uma aula que acredito eu que fique hoje em 40 minutos, então, mas só que a gente não pode demorar muito nos atrasar. Eu sei que sempre chega algum pessoalzinho atrasado, né? Então vamos começar a aula já? Né? E daí a gente, enquanto estiver falando, começando, a gente já vai dando os recadinhos também para vocês. E talvez até o final alguns mais recados, né? Esta é, segundo o pedido do coordenador, acho que ele deve ter falado com vocês, né? A nossa penúltima aula, vamos assim dizer, porque depois você vai ter avaliações. Então, foi pedido dele, e combinado entre os professores na última reunião, que na semana que vem, acho que vocês até já ouviram isso, não quer demais falar, né? Que semana que vem a gente não dê aula formal, que a gente entra apenas para tirar dúvidas, coisas desse tipo, né? Então, hoje seria a última aula mesmo, né? Que é a aula que eu tinha preparado de soluções. Então, vamos ver um pouquinho a respeito de soluções e vocês, por gentileza, falem se estão vendo tudo bem direitinho aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui o PowerPoint. Vocês estão vendo aí ou não? Ainda não. Não. Então, espera aí, espera aí. Espera aí. Aqui, deixa eu ver. Nossa, tem tanta coisa aqui mostrando. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar algumas coisas aqui que está demais. Só um minutinho, tá? Já está melhorando. Aqui escuro. Vamos ver se agora dá. Também não.
Pronto, agora vamos lá. Vamos ver se aparece. Juliane. O Pizeta veio na aula hoje? Não está aparecendo para mim aqui minha aula. Não sei o que aconteceu. Deixa só mais um segundo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Downloads, TCC. Nada, nada. Vejando aplicativo do básico. Google Drive. Não, Bottom Drive. Uma hora eu acho. Que saco, né? Nada. Apareceu alguma coisa? Apareceu, agora sumiu. Agora sumiu para mim também. Apareceu, sem mais, sem menos. Não. Vamos voltar aqui. Agora vai. Vamos ver. E agora? Apareceu? Ainda agora apareceu de novo. Então vamos ver agora. E agora? Tudo bem? Ela só agora sim. Soluções, não está aí? Para mim tá. Bom, se está para você, deve estar para todo mundo, né? Tá tudo ok, gente? Acredito que sim. Então vamos lá, pessoal. Demorou um pouquinho, não sei o que aconteceu, deu uma travada. Deixa eu só melhorar aqui a tela. Tomar um golinho d'água na caneca santa, né? Como vocês podem ver. Água benta. Vai morrer, hein? De jeito nenhum. Vamos lá, então. Vai, gente. Como sempre, você fica à vontade para fazer as perguntas que você quiser enquanto a gente estiver falando desse tema que é soluções, tá? Nada muito complicado, muito pelo contrário. Vamos lá. Soluções, né? Classificação das misturas. As misturas podem ser classificadas em heterogêneas e homogêneas, tá? As misturas heterogêneas não são totalmente uniformes, enquanto que as misturas homogêneas são totalmente uniformes. Vou dar exemplo, você vai entender, é simples. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções, por isso o tema da minha aula, soluções, tá legal? Então, ó, dá uma olhadinha aqui no exemplo que eu trago para você. Uma solução homogênea. Não se diferenciam as substâncias. Por exemplo, água e álcool. Se você misturar água e álcool, você dá uma olhadinha bem no frasco, olha bem e vai conseguir ver onde está o álcool, onde está a água, né? Claro que não. É homogênea a mistura. Você não consegue ver a separação entre as substâncias que estão misturadas. Agora, por outro lado, uma mistura heterogênea diferencia as substâncias. Por exemplo, você colocar água com óleo, você vai ver, você pode até dar uma misturada, mas você vai ver ainda as partículas de água e de óleo separadas. Misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Como nós estamos preocupados em conversar um pouquinho com vocês sobre soluções, as soluções se caracterizam por serem misturas homogêneas. Então, é delas que nós vamos falar agora. Ok? Opa. Aqui. Agora foi. Solução é uma mistura homogênea de dois ou mais componentes. Então, quando a gente tem uma solução, a solução é fruto da mistura de um soluto com um solvente, ou mais de um soluto com um solvente, ou mais de um soluto com mais de um solvente. Pode ser uma mistura muito heterogênea, muitas condições diferentes. Então, solução é sempre o fruto de uma mistura de pelo menos um soluto e um solvente. Mas quem é o soluto? Quem é o solvente numa mistura? Ó, soluto, componente geralmente em menor quantidade. E o solvente, o componente que acolhe, que envolve o soluto. Você já deve ter ouvido falar, com certeza ouviu falar, que a água é o solvente universal.
É verdade que é um exagero a gente afirmar isso. Quimicamente falando, é um grande exagero, né? A gente não pode falar que a água é um solvente universal ao pé da letra, porque solvente universal seria aquilo que dissolve tudo. E você sabe muito bem, pega uma panela cheia de gordura lá, fez lá aquela rabada engordurada, e depois joga uma água lá dentro para ver se dissolve aquela gordura. Não dissolve, né? Não tem como. Ou seja, ele é um dos principais solventes que nós temos na face da Terra, mas não é assim exageradamente universal. Então, a água geralmente é o exemplo que nós damos de solvente para alguns solutos em solução. É aquele que geralmente o solvente está em maior quantidade, é aquele que acolhe, envolve quimicamente o soluto. Vamos dar exemplo disso. Daí eu coloquei assim: estudar soluções para quê? Para que estudar soluções? Saber expressar quantitativamente essa concentração de alguma solução. Então, a quantidade que tem numa solução, para nós pode ser algo trivial do nosso dia a dia, que ninguém vai morrer por causa de algum erro, mas pode ser a diferença entre a vida e a morte para você, por exemplo, ir preparar uma solução de determinado pesticida qualquer que você vai colocar na lavoura. E daí você chega lá no cálculo e tem que colocar, por exemplo, sei lá, uma solução 10% você vai ter que colocar. E daí você, na hora de fazer as contas, comete um equívoco que, em vez de fazer 10%, faz 50%. E o outro colega do teu lado faz, por engano, em vez de 10%, faz 1%. Ora, talvez, o que fez 1%, não vai servir de nada. Aí aquele que fez 50%, talvez não só não vai servir de nada como pesticida, como ainda vai matar a planta. Então, às vezes, a concentração pode ser uma coisa muito trivial, mas pode ser a diferença entre a vida e a morte. E pode ser a diferença entre você ir para a falência também. E ainda, compreender o significado da concentração de soluções. Para isso que nós vamos falar um pouco hoje. Então, lá, soluções no cotidiano. A gente fala isso no dia a dia nosso. Chega lá de manhã, preparou o café, sua mãe preparou o café, você vira para a mãe: café está forte ou fraco? Às vezes está fraco, não tem força nem para sair da garrafa, né? Tão fraco está o café. Daí você chega: mais ou menos doce? Como é que tá? O suco de laranja. Você vai lá no Ronaldo, lá em Descalvado, né? Na universidade, chega lá na lanchonete pro Ronaldo: me dá um suco de laranja. Aí você dá um gole e fala: meu Deus do céu, esse negócio tá ácido, azedo. Chega o seu colega do lado, toma o mesmo suco, para ele tá bom. Ou seja, nós estamos falando de paladar, então às vezes o que está muito forte para um está fraco para o outro e vice-versa. Então nem sempre dá para a gente usar o nosso paladar como referência. Por exemplo, quanto de chumbo é permitido para aparecer na água potável? Para a água ser potável. Daí você vai chegar lá, vai molhar um pouquinho o dedo lá, vai passar na língua e falar: para mim tá bom, não estou sentindo gosto nenhum de chumbo. Não vai mesmo, não vai mesmo. E às vezes aquilo lá está extremamente poluído, extremamente contaminado com chumbo. Então, a gente tem que ter valores de referência para a gente poder saber se aquilo está forte, está fraco, doce, salgado, sei lá o que for. Tipos de solução: sólida, gasosa e líquida. Então, primeiro tipo, uma solução pode ser sólida. É comum a gente pensar sempre em líquido, sempre líquido. Mas mistura. Por exemplo, ouro 18 quilates. Fala para mim, Denis, você quer uma barra de ouro 18 quilates ou 24 quilates? Qual você prefere? Bom, pelo número deve ser o de 24, né? Aí eu responderia para você: depende. Sabe por quê? Se você me oferecer uma barra de 1 quilo de 18 quilates, eu prefiro de 1 quilo do que, por exemplo, se você tivesse me oferecido uma barrinha de 10 gramas de 24 quilates. Mas eu explico. Aí sim. Depende, né? Você percebe por quê? Se vocês não sabem, o ouro 18 quilates é uma mistura, enquanto que o 24 quilates não é uma mistura. O ouro 18 quilates ele tem aproximadamente 75% de ouro, 75% de ouro, e os outros 25% é chumbo e cobre. Chumbo e prata. Então ele não é puro, né? Não é puro. Então é uma mistura. Mas eu falei que era uma barrinha de 1 quilo, né? Opa! E daí eu falei que é uma barrinha de 10 gramas só de ouro 24 quilates. Ouro 24 quilates não é mistura, ele é um composto homogêneo, ele é composto só de ouro. Então é claro que a princípio eu prefiro um ouro 24 quilates, mas dependendo da massa que está me oferecendo, né?
Então, ouro, por exemplo, é uma mistura, é uma solução. Mas o ouro, 18 quilatos, 24 quilatos não é. E o ar? O ar é um exemplo de mistura ou de uma solução gasosa, né? O nosso ar onde nós respiramos é aproximadamente 79% de nitrogênio. 79% de nitrogênio. E aproximadamente de 20 a 21% de oxigênio. E sobra um restinho de menos ali de 1% para fazer os outros componentes que tem na atmosfera. Tá? Mas aproximadamente isso, ou seja, é uma solução. É uma solução, é uma mistura. E é uma mistura homogênea, né? Porque afinal de contas, você olha o ar aqui, você não está vendo. Olha o nitrogênio ali. Olha, aqui do outro lado está o oxigênio. Você não vê. Outra, líquida. A água do mar. A água do mar. A água do mar, você vê que é uma mistura. Nossa, tem tanta coisa lá, além da H2O mesmo, né? Tem um monte de elementos que estão dissolvidos lá no meio, inclusive o sal, NaCl. Então, tá aí alguns exemplos de soluções para você. Como preparar uma solução? Bom, vamos falar um pouquinho hoje. Basta dissolver um soluto em uma determinada quantidade de solvente. Tá? Assim, as moléculas ou íons do soluto separam-se permanentemente dispersas no solvente. Na verdade, quando a gente coloca lá, aqui é o cloreto de cobre em água. Quando você tem apenas o cloreto de cobre, esse composto está firmemente colocado entre si, tanto o cobre quanto o cloro. Tá? Aqui está o cloro e o cobre aqui enfiadinho no meio. É uma solução sólida, tá? Um composto sólido. Na hora que você coloca água, o que acontece? As moléculas de água, que são essas representadas aqui, que eu estou mostrando aqui, ó, elas se interpõem entre o cloro e o chumbo. O cobre, perdão. Entre o cloro e o cobre. E ele vai ficar uma solução desse jeitinho aqui, ó, uma mistura. De tal forma que você vai ver, apesar de estar vendo uma cor azulada, que é típica do cobre, essa cor azul do cobre, você vai ver que não dá mais para perceber aonde tem cobre, aonde tem cloro, aonde tem água, porque está tudo de maneira homogênea, mistura homogênea. Então, o solvente envolve o soluto. Porém, veja bem, substâncias diferentes se dissolvem em quantidades diferentes, em uma mesma quantidade de solvente, uma mesma temperatura. Então, se eu pegar água como solvente e pegar diferentes substâncias, eu pego água como solvente, mas pego o meu primeiro soluto, eu pego o primeiro soluto para mim, por exemplo, deixa eu só admitir aqui, mesmo solvente, água, mas em vez de pegar só água, os outros solutos para mim são, por exemplo, sal, açúcar, glicose, chumbo e outras coisas mais. Cada substância, dado o mesmo solvente, vai ter capacidade de dissolver diferentemente, porque elas são diferentes, mesmo mantendo o mesmo solvente. Então, não é a mesma coisa que dissolver água com sal, água com açúcar, água com glicose, água com chumbo ou água com qualquer outra coisa. Vai ser diferente. Essa capacidade diferenciada de se dissolver num dado solvente, nós chamamos de coeficiente de solubilidade. Ou seja, cada composto tem seu próprio coeficiente de solubilidade. Alguns são muito fáceis de serem dissolvidos, outros são muito difíceis de ser dissolvido. Aquele que tem um alto coeficiente de solubilidade, mais fácil de ser dissolvido. Aquele que tem coeficientes mais baixos, mais difícil. Evidente que nem eu, e muito menos você, precisa saber decor qual que é o valor de coeficiente de solubilidade de tudo quanto é substância que existe na face da Terra. Né? Quando você precisa disso, você vai e consulta uma tabela de coeficiente de substâncias. Geralmente as tabelas são dadas em água, como solvente e água. Como você vai ver agora, quer ver? Opa. O que é coeficiente de solubilidade? Vou mostrar. Olha lá, o coeficiente de solubilidade, CS, né? C maiúsculo e S minúsculo. O coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima dissolvida de uma substância em uma determinada temperatura em uma quantidade padrão de solvente. Veja o exemplo. Olha que bonitinho aqui, ó. Exemplo. Sal de cozinha. O sal de cozinha tem seu coeficiente de solubilidade a 0 graus, igual a 357 gramas por litro. Explico. Quer dizer o seguinte, vamos lá. Se eu pegar uma balança
e vou lá, pego sal de cozinha, tá bom? E peso 350 gramas. Percebendo? Então, eu pego um papelzinho lá e ponho lá o sal, peso direitinho, 357 gramas. Peguei, daí coloquei num becker. Tá? E vou lá e completo para 1 litro de água. Você está vendo que aqui está sendo dado 350 gramas, 357 gramas por litro? Então, eu peguei 357 gramas de sal e daí estou colocando água. Vou colocando água, vou colocando água. Até onde? Até 1 litro. Daí deu 1 litro, eu vou ver que ainda tem um precipitado. Daí eu pego lá um bastãozinho e começo a mexer. Agito um pouquinho para que o solvente encontre todo o soluto. Sabe o que vai acontecer? Vai dissolver tudo. Tudo, tudo, tudo. Não vai ficar um graminha de nada precipitado lá no fundo do frasco. Por quê? Porque 357 gramas por litro é o valor de coeficiente de solubilidade do sal. Aqui, temperatura, a 0. Alfredo, se eu colocar 1 graminha a mais, se você colocar 1 graminha a mais, sabe o que acontece? Ela vai passando pelo frasco, vai indo, e se deposita lá no fundo. Daí você saturou a solução, você excedeu o valor de coeficiente de solubilidade dele. Só que esse coeficiente depende da temperatura. E você sabe disso, quer ver? E se eu colocar água a 100 graus Celsius? Se eu colocar 100 graus Celsius, ela está começando a evaporar. Se eu colocar água assim fervendo, eu não preciso colocar só 357 gramas. Eu posso colocar até 398 gramas, que dissolve tudo. Mas precisa estar a 100 graus. Precisa estar a 100 graus. Se abaixar a temperatura, vai ter precipitado. Se eu colocar 399 gramas, tem um precipitado. Portanto, a solubilidade depende da temperatura. E você sabe disso. Quer ver como você sabe? Pega na tua casa, e se você não sabe, faz o experimento. Pega na tua casa chocolate em pó, mas chocolate em pó mesmo, não aquele chocolate do frade, do padre lá. Não pega Toddy, ovo maltine, essas coisas, não. Pega chocolatão mesmo, tá bom? Pega o leite da geladeira. Tá? Não pega 0 graus, porque vai estar congelado, tá bom? Pega bem fresquinho, tá lá na geladeira. Tá lá 5 graus. Você pega o leite, põe uma colher graúda num copo de leite. Você vai ver que o negócio vai ficar assim, o chocolate. Vai boiar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Daí normalmente você vai lá e pega a colher e começa a bater, 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 esfrega na parede para dissolver. Dissolver. Agora, se você pegar a mesma colher de chocolate, mesmo volume, tá bom? Bota num copo de leite que acabou de ferver. Joga lá dentro. Você vai ver que dissolve tudo na hora. Ou seja, quando você tem solvente em maiores temperaturas, você pode colocar mais soluto. Claro que aqui eu não dei valor de chocolate, primeiro porque o chocolate, aquilo lá é uma mistureba desgraçada, né? E aqui a gente está falando de substâncias puras, tá? Então, mais uma vez, você não precisa saber decor nada. Você consultaria tabelas, tá legal? Entendido? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Posso ir para outro exemplo? A sacarose. Sacarose é um outro ótimo exemplo, que você conhece muito bem. Sacarose, a forma dela é C12H22O11. É um disacarídeo. Famosíssimo. Para quem trabalha em usina, deve saber do que eu estou falando, né? É o açúcar nosso de cozinha. Sacarose. Olha como é que é o valor de solubilidade dele. Esse aqui é um exemplo legal porque diferencia muito. Se você pegar 420 gramas de sacarose, 420 a 0 graus do solvente, dissolve tudo. Dissolve tudo. Agora, se você pegar em 100 graus, olha como a solubilidade aumenta pra caramba. 3,470, ou mais de 3 quilos em um único litro de água, mas a água tem que estar fervendo. E a gente até sabe da prática, né? O açúcar dissolve mais facilmente do que o sal, dependendo do volume que você está colocando num copo, por exemplo, né? Mas é muito comum, às vezes você está fazendo lá na sua casa, e num copinho, coloca lá açúcar, bota sal e precipita, não precipita? Às vezes o que aconteceu é duas coisas. Uma, pode ser que você tenha ultrapassado o valor de coeficiente de solubilidade. Pode ter acontecido. Ou simplesmente
você ainda não deu uma misturada para que pudesse a cinética das moléculas encontrar o solvente com o soluto. Então, às vezes, o que você precisa é dar uma misturadinha, coisa que a gente faz no dia a dia. Essas coisas são importantes, não só para a cozinha do nosso dia a dia, mas muito mais importante em algumas substâncias que nós estamos preparando. Vamos ver um pouquinho mais. Então, algumas afirmativas aqui para a gente saber. A saturação de uma solução ocorre quando uma determinada temperatura e sob agitação contínua, por isso que eu falei misturar, observa-se que em determinado momento o soluto não se dissolve mais. Então, saturação. É o que eu falei para vocês. A solução está saturada quando a gente coloca lá o soluto no solvente, numa determinada temperatura, agita, 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 e você vê que ainda tem precipitado. Com certeza o que aconteceu? Você ultrapassou o valor de coeficiente de solubilidade daquele soluto dado. Por exemplo, ó, isto ocorre quando se adiciona aproximadamente 360 gramas de sal de cozinha, cloreto de sódio, em 1 litro d'água. 360 saturou? Vamos ver. Ó. Sal de cozinha, valor de solubilidade, 357 gramas. Aproximadamente 360 gramas num litro, você já vai ver precipitado. Aproximadamente isso porque depende da temperatura, né? Mais ou menos a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, por exemplo, 360 gramas já começa a ter precipitado. Se você passar um pouquinho de 360, mais precipitado vai ter, tá? O excesso do soluto, o precipitado, né, nesta mesma temperatura, vai se depositando no fundo do recipiente. E a solução é dita saturada com corpo de fundo. Tá? Então, sempre que você fizer uma mistura e ver o precipitado do soluto que não dissolveu, é porque possivelmente você tem ultrapassado o valor de solubilidade ou então faltou um pouquinho de agitar. Que às vezes acontece, não é? Quantas vezes você não vai tomar um remédio? Você vai tomar um remédio, pega lá um copinho, bota lá umas 10, pode ser lá 30 gotinhas do medicamento, põe um pouquinho de água de nada, não é? Um pouquinho de nada. E vai lá para tomar uma colher de açúcar. Cara, aquela colher de açúcar, naquele nada de água, você saturou a solução. Daí você dá aquela misturadinha, joga para dentro e ainda sobe um pouco de açúcar. E às vezes você vai lá, bota mais um pouquinho de água, dá mais uma misturadinha e joga para dentro. Você saturou, isso daí é comum no nosso dia a dia. Mas nem sempre isso pode ser feito. Lembra que eu falei que pode ser a diferença entre a vida e a morte, ou perder muito dinheiro. Quando você está só colocando uma açuquinha no seu remédio, aí não tem grandes problemas. Ok? Ó, no momento que os primeiros fragmentos do soluto se depositam no fundo do recipiente, disse que foi atingido o ponto de saturação. Na verdade, eu estou repetindo o que eu já tinha falado antes, né? Que depende tanto do soluto como do solvente, da temperatura e da pressão. A pressão, gente, aqui eu coloquei o termo pressão aqui pela primeira vez, porque a pressão é muito importante no que diz respeito a misturas gasosas. Em misturas gasosas, a pressão que nós temos na atmosfera é muito significativa. Quando você está em grandes altitudes, baixa altitude, vai, por exemplo, dar uma volta com o seu carro num lugar muito alto, muito alto. Aqui no Brasil já tem poucos lugares altos, mas quando você vai fazer uma viagem lá para o Chile de carro, sobe a Cordilheira dos Andes, você está lá a 2.500 metros de altura. Você vai ver que seu pneu começa a murchar. A pressão da atmosfera influencia a mistura que você tem. Mas no nosso dia a dia, se não for gasosa, que normalmente não é o que a gente usa, a pressão não vai ter tanta interferência assim. Uma solução com quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade é considerada não saturada ou insaturada. É aquilo que também popularmente a gente chama de uma solução diluída. Tá? Olha a figurinha aí. Existe um gráfico que a gente chama de curva de solubilidade para cada tipo de composto, tá? E normalmente é dado o gráfico em temperatura em função de gramas de água, solubilidade em água. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nitrato de potássio, tá bom? O nitrato de potássio tem um gráfico aqui que está mostrando. Na parte que está escurinha é a região de solubilidades insaturadas e em branquinho, saturado. Então, por exemplo, se você tiver a 20 graus de temperatura, mais ou menos uns 38 aqui de água, grama de água. Quer ver? Ó, 20, 32, ó, 32. Ó o grafiquinho ali. Se você tiver a 40,
mais ou menos uns 65, 64, mais ou menos. Se você tiver 80, eu vou ver ali, ó, 169. Se você tiver a 100, 246. O que é esses valores que eu estou falando? 13, 20, 32. É a quantidade de soluto para não precipitar a solução, para ela ficar solúvel. Então, você está vendo a temperatura? A 0 graus, só 13. A 100 graus, 246. Está vendo a diferença do nitrato de potássio a 0 graus e a 100 graus? A 0 graus, se eu colocar 15 gramas, já saturou a solução. A 100 graus, eu posso colocar até 246, que não saturou. Então, cada composto tem uma curva dessa. Tá? E aqui eu peguei apenas o nitrato de potássio para colocar como exemplo para vocês. Tá legal? Cálculo de concentração. Vamos lá, cálculo de concentração de soluções. Vamos lá. Concentração de soluções. A concentração de uma solução, vai acabar meu tempo, né? Se acabar o tempo aqui, vocês me falam, eu abro outra, tá legal? Esse tem 10 minutos. Legal, legal, acho que dá. Ó, a concentração de uma solução expressa a quantidade de soluto presente em uma dada quantidade de solução ou solvente. Veja bem, ó, em termos bem populares, os termos diluído e concentrado são muito vagos e são imprecisos em certas situações em que a precisão é extremamente importante. Então, eu posso chegar lá e falar assim, o café está diluído, o suco de laranja está diluído. A mesma solução, você fala, não, mas o café para mim está concentrado, está forte, né? O suco está forte. Isso é questão de pessoal. Mas em química, a gente não pode brincar para fazer referências pessoais. As referências têm que ser numéricas, precisas. Como, por exemplo, dá para a gente brincar com medicamento? Olha, medicamento é a mesma coisa que eu falei no exemplo lá que eu estava dando a respeito de colocar um pesticida lá numa lavoura qualquer. Você vai tomar um medicamento e está prescrito para 10 miligramas, por exemplo, medicamento. Se você tomar 1 miligrama, é como se você não tivesse tomado nada, não vai ter efeito nenhum. Agora, se está prescrito 10 miligramas e você toma 50 miligramas, você pode morrer. Pode matar o sujeito com esse negócio. Então, as coisas têm que ser um pouco mais precisas. E a gente tem alguns critérios de cálculo de concentração. O critério que eu vou apresentar para você é um critério chamado cálculo de concentração por porcentagem. Por exemplo, você já não ouviu falar solução fisiológica 0,9%? Se você cair no hospital e tiver que tomar uma medicação intravenosa, os caras vão colocar o sorinho, não é? Fica aquele negocinho penduradinho. Se você nunca ficou internado no hospital, mas talvez lembre da sua avó, do seu avô que possa ter ficado. Fica aquele coisinha pendurado lá em cima, uma bolsinha com um líquido. Solução fisiológica. Concentração ali de solução fisiológica, 0,9%. Então, cálculo de percentuais são utilizados e são muito simples. Quer ver? Calculando concentração por porcentagem. Tá? A porcentagem de soluto na solução é uma maneira de expressar a concentração de uma solução. Por exemplo, veja, se eu pegar lá 5%, significa 5 partes em 100. E pode ser escrito assim, 5/100, 5 sobre 100. Então, se eu tiver uma solução 5%, o que é uma solução 5%? É uma solução de 5 partes de soluto para 100 de solução. Vamos dar um exemplo? Olha lá. Porcentagem massa-volume. Exemplo, chego para você e falo assim, meu querido, prepara para mim uma solução de 5% de sacarose. Muito simples. Não requer prática nem tampouco experiência. O que é uma solução 5%? 5 partes de soluto para 100 partes de solução. 5 partes de soluto para 5 partes de solução. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá. Essa aqui é massa-volume, né? Massa-volume porque sacarose é massa, né? É sólido. Então, eu vou lá e ó como é que é difícil. 5% de sacarose, eu vou lá, peso 5 gramas de sacarose. 5 partes da massa. Soluto. 5 partes, 5 gramas. Coloque um recipiente volumétrico e completo de água até o volume de 100 ml. 5 para 100. Mistura, está feita a solução 5%.
Se eu for preparar uma solução de 0,9%, que é a solução fisiológica, eu peso 0,9 gramas de sal, NaCl, e completo para 0,9 para 10 ml, para 100 ml, perdão, 0,9%. Perceberam como é difícil? Olha outro exemplo. Porcentagem, volume, volume. Porque às vezes as misturas são líquidas, né? Exemplo, ó, vamos preparar o famoso álcool 70%. O que eu faço? Eu pego lá e vou medir 70 ml de álcool. Então, pego lá um recipiente volumétrico e ponho 70 ml de água. Deu certinho? Deu. Agora, colocar no recipiente volumétrico, 70 ml de álcool, e daí eu completo de água até chegar a 100 ml. Daí eu vou ter o quê? 70 de soluto em 100 de solução. 70%. Fácil ou não é fácil? Se é fácil, então faz esse aqui para mim. Abisca aí no canto do seu caderno. 3 exercícios. 2 minutos para você. Primeira coisa, você vai medir a massa daquilo que você quer fazer. Em termos de porcentagem. – 80% é 80 partes de soluto para 100 de solução. 25%, 25 partes de soluto para 100 de solução. 2,5%, 2,5 massa em 100 de solução. Isso aqui é um sólido, tá bom? Cloreto de cobre. É sólido, portanto, isso aqui é para pesar. Não é para medir volume, é para pesar. Ok? 2 minutinhos só, porque a gente tinha 10, né? Já deve ter passado uns 5. Olha aqui, vou mostrar o primeiro, tá bom? Olha o primeiro. Uma solução de cloreto de cobre a 80%. Pesar 80 gramas de cloreto de cobre, colocar num recipiente volumétrico e completar de água até o volume final de 100 ml. Foi assim que vocês fizeram? Dá um ok para mim se foi. Foi. Simples, não é simples? Heloísa também? Tudo bem? Olha o outro. Olha o outro. O B era 25%. É o mesmo soluto, né? Então não mudou o soluto, não precisa mudar nada. Peso 25 gramas de cloreto de cobre, coloco no recipiente volumétrico e completo para 100 ml de água. Solução final. Está 25%. Olha a última. 2,5. 2,5. Bem fraquinha essa. 2,5. Opa, desculpa. 2,5 não está aqui a resposta. Não tem problema, a gente faz, não faz? A resposta não saiu. Eu escrevi, não sei o que aconteceu. Mas não tem problema. 2,5 que você vai colocar? Você vai colocar 2,5 gramas, 2,5 gramas, certo? 2,5 gramas de cloreto de cobre, põe no recipiente volumétrico e completa para 100 ml de solução com água. Vai botando água até dar 100 ml. Daí você tem essa solução. Simples? Acho que sim, né? E o segundo e último exercício, ó. Como você prepararia uma solução de 200 ml agora, hein? 200 ml do cloreto de cobre a 10%. Então, pense um pouquinho, porque você vai ter que fazer uma regrinha de 3. Nada complicado. Mas assim, se era 10%, é 10 para 100. 10 partes em 100, é porcentagem. Mas eu quero em 200 ml. Como é que eu faço isso? Vê se não é isso aqui, ó. Já vou colocar, ó. 10 gramas de cloreto de cobre em 100 ml de solução. Isso é uma solução 10%, certo? 10 partes em 100. Mas o cara não pediu um volume de 200? Então, se 10 gramas é para 100, quantas gramas são para 200? Regrinha de 3. X vai ser 200 vezes 10, dividido por 100. Vai dar 20 gramas de cloreto de cobre. Certo, gente? Não me parece muito complicado, né? Tá aí. Gente, a aula era até aqui. Nós temos aqui talvez uns 2 minutinhos. Se interrompeu, interrompeu. Mas eu não vou mandar a tarefa para vocês hoje.
tá? Não vou mandar tarefa. Vou deixar vocês à vontade. No final de semana eu vou corrigir todas as tarefas da turma da agronomia. É que eu tenho muitas salas, gente, muitas, de verdade. Não na Universidade do Brasil, na outra. Então, esse final de semana é para as turmas de agronomia. A turma de agronomia da Universidade do Brasil e a da Uniara. São as duas que eu vou fazer tudo em dia. Apesar que não falta muita coisa, não, tá? Então, eu vou aliviar vocês, não vou dar tarefa. E semana que vem, eu estarei nesse mesmo horário para tirar algumas possíveis dúvidas de vocês, que foi o que o coordenador, em reunião, decidiu ser feito, tá? Então, pediram para a gente fechar a matéria essa semana e na semana que vem fazer apenas plantões de dúvidas, preparando vocês para a prova da outra semana. A prova da outra semana, no meu caso, vai ser no mesmo dia meu, que é dia 17. Eu vou enviar, como vocês já devem saber, até o meio-dia do dia 17, a prova para vocês. E vocês vão ter até o dia seguinte, dia 18, estou falando da minha, tá? Do dia 18 até o meio-dia, vocês têm 24 horas para fazer a prova. Tá? O coordenador já